Ao mesmo tempo que existem dias de fartura e dias de compartilhar a felicidade, existem dias em que algo importante pode faltar. Nessas horas, procuramos alguém que possa ficar ao nosso lado e nos ajudar. A vontade de fazer o bem é a nossa natureza. Esse comprometimento com os lugares que passamos é o legado que queremos deixar. A Aegea, nossa natureza, movimenta a vida. A de atmosfera, de água, de árvores. A de animais, de Amazônia, de Antártida. Lembre-se, não existe planeta B. A Ambipar ajuda sua empresa a cuidar do planeta A. Ambipar, a líder em gestão ambiental. Vivemos um momento de grandes desafios e mudanças, em que os bons exemplos garantem a prosperidade das próximas gerações e inspiram. E cada ação tem o potencial de gerar um novo futuro. É assim que estamos liderando a transição energética e a economia neutra em carbono no Brasil. É assim que juntos vamos gerar nosso futuro. Acesse nosso relatório e saiba mais. Olá a todos e a todas, bem-vindos, bem-vindas ao ESG Summit. Eu sou Rodrigo Caetano, editor ESG da Exame, e hoje vamos falar sobre transporte e logística na era do baixo carbono. Eu recebo aqui Fabiana Gomes, diretora de sustentabilidade da Hidrovias do Brasil, Fernanda Delgado, diretora executiva corporativa do IBP, Mônica Saraiva Panic, diretora da Associação Brasileira de Hidrogênio e mentora da SAE Brasil. Agradeço a presença de todas aqui e eu começo com Fabiana, que está aqui do meu lado no estúdio, para falar sobre o transporte na era do baixo carbono. Eu acho muito interessante que a Hidrovias é a maior empresa de transporte fluvial do Brasil, opera no Brasil inteiro, mas também em grande parte na Amazônia, né? E tem investido forte, por exemplo, até na eletrificação dos... Tem outro nome, mas vou chamar de navio, porque é um navio e é grande. Fabiana, como é que você enxerga o transporte fluvial e também a intermodalidade, vamos dizer assim, nessa era do baixo carbono? Bom, obrigada pelo convite, obrigado às minhas colegas aí de painel. Não posso deixar de ressaltar aqui que a gente tem transmissão em Libras, eu acho isso sensacional, então obrigado, Exame, por tomar esse cuidado. O transporte, eu acho que a multimodalidade é o segredo para a gente ter uma logística brasileira ou sul-americana de baixo carbono, né? Porque o transporte hidroviário, ele é naturalmente um transporte de menor emissão de carbono, porque ele é um transporte, em termos de quantidade, muito eficiente. A gente transporta grandes quantidades com uma quantidade menor de combustível e a gente gera, no inventário de carbono de 2020, por exemplo, a gente descobriu que a gente emite 4 gramas de carbono equivalente por TKU, contra 12 do modal ferroviário, 14 do rodoviário. E o segredo para conseguir essa economia de baixo carbono não está exclusivamente em hidrovias, obviamente, porque eu não posso fazer novos rios, não é? Então, assim, em que pese o fato do modal hidroviário ser mais sustentável, porque eu aproveito de uma via navegável já existente, eu não rasgo um bioma para construir uma nova via, eu tenho uma limitação da quantidade de rios navegáveis que eu tenho na América do Sul. E aí vem
a grande chave que é a multimodalidade. A hora que a gente olha para os outros modais e que a gente pensa em descarbonizar os outros modais, a gente consegue sim fazer essa compensação e consegue reduzir a emissão de carbono na logística brasileira de maneira importante. Olhando um pouco para a nossa operação, por exemplo, a gente tem uma perna importante de escopo 3 do nosso inventário, que é o transporte rodoviário. Por que não olhar para a descarbonização desse modal também, de alguma maneira? Ou por que não olhar para a descarbonização do modal ferroviário e fazer grandes distâncias com o modal ferroviário, menores distâncias com o modal rodoviário? Então, de verdade, para mim, o segredo está na multimodalidade, para que a gente consiga atuar numa economia, numa logística de baixo carbono. Sim. Só para dar uma dimensão, quanto é que a Hidrovias transporta por ano? Ou por mês? Posso te dar esse dado depois, a gente te complementa isso? Pode. Eu queria só dar uma dimensão que são assim, milhões de toneladas de grãos, né? Uma dimensão enorme. É uma dimensão muito grande. A gente tem o equivalente a gente faz por uma comparação, assim, o nosso comboio, o super comboio, que tem 36 barcaças navegando, por exemplo, no norte, em área ele equivale a 2 Maracanãs. 2 Maracanãs. É muita coisa. Aí os valores exatos de quantidade de volume a gente te passa depois. Não, tranquilo. E tem a questão do hidrogênio. E é interessante porque, inclusive, a semana passada eu estive na Toyota, dirigindo um carro a hidrogênio, né? Que é fantástico. O carro é um carro elétrico, você abastece lá com hidrogênio e ele anda até mais rápido do que os outros. Agora, também entendo que é uma questão de difícil implementação, né? Porque ainda não há uma cadeia ali de distribuição, né? Ainda é uma coisa de difícil implementação. Então eu queria saber da Mônica de que forma que o hidrogênio pode ser inserido nessa multimodalidade que a Fabiana trouxe, porque eu também, conversando até com o pessoal da White Martins, eles dizem que muitos setores pesados, né, mineração e isso aí, já estão utilizando hidrogênio. Então eu queria saber como é que podemos utilizar esse combustível para descarbonizar os transportes. Muito obrigada, Rodrigo. Essa pergunta é sensacional, eu vou adorar responder. Agradeço também a Exame pelo convite. Bom dia a todos. Então, o hidrogênio ele está mais próximo, na verdade, da implementação do que se imagina. Porque o ano passado, eu falo que foi um ano do nascer do sol do hidrogênio, né? Foram lançados diversos hubs de hidrogênio verde, começando pelo estado do Ceará, depois no estado de Pernambuco, no Rio de Janeiro. Então, o que são os hubs de hidrogênio? São regiões portuárias, então no Ceará, no Porto de Pecém, no Rio de Janeiro, Porto do Açu, em Pernambuco, Porto de Suape, onde vai haver a produção do hidrogênio a partir da geração de energia renovável e o uso desse hidrogênio em diversos setores da economia. Então, na verdade, o que você falou é uma realidade já, né? O Ceará foi o primeiro estado a lançar essa iniciativa. Toda a região nordeste do Brasil ela tem muita energia renovável, solar, eólica, mas não só isso, em todo o Brasil você tem diversas fontes para produzir hidrogênio, então biomassa, você tem hidroelétricas, você tem energia geotérmica, então dependendo da região você pode produzir hidrogênio. O hidrogênio é certo de que a partir já do final desse ano, no PCM vai existir essa produção do hidrogênio, e depois a escala vai aumentando e a partir de 2025 vai haver a produção em grande escala no Brasil. Então, todos os setores, o setor industrial, existe a possibilidade de você substituir os insumos fósseis, né? Então o carvão e diversos outros insumos pelo hidrogênio verde. O hidrogênio verde, de novo, é aquele que é produzido a partir da eletrólise da água, com a energia elétrica renovável.
E o uso também no transporte, ou seja, os estados onde vai existir o hidrogênio, ele já pode pensar na substituição da frota. Então, assim, não há concorrência com, por exemplo, os veículos elétricos, porque o veículo hidrogênio ele é um veículo elétrico, e também não há concorrência com os biocombustíveis, porque o hidrogênio ele pode ser produzido a partir da reforma dos biocombustíveis, a partir da reforma do biogás, ou seja, é um combustível que promove a substituição de frotas para veículos sem emissão zero, e o uso de energias renováveis. E para o setor fluvial, ou seja, para o setor hidroviário, eu acho que é ainda mais fantástico, porque você imagina, a Fernanda, essa região onde você opera, a Amazônia, eu vejo que ela deveria ter um sistema energético diferente do que ele é hoje, e principalmente baseado no transporte fluvial. Você imagina se todas as embarcações, pequenas ou médias ou grandes, elas fossem movidas, por exemplo, a energia solar, na ida, enquanto tem sol, e na volta com o hidrogênio, ou seja, uma combinação de energia solar que vai gerar ou produzir o hidrogênio nas embarcações, e depois essa embarcação ela volta usando o hidrogênio como combustível, e essa embarcação, inclusive, ela pode ser um gerador de energia elétrica para essas regiões isoladas. Então, isso tudo é o que a gente chama de transição energética ou transformação energética, né? É o uso de toda essa energia renovável, e o Brasil é riquíssimo em fontes de energia renovável para a substituição de combustíveis fósseis. Criando aqui inovações. Não é? Né? Vamos falar da eletrificação daqui a pouquinho, mas eu queria trazer a questão do petróleo. Né? Obviamente nós não vamos nos livrar do petróleo de um dia para o outro, isso não é nenhuma utopia, né? Porque utopia ainda você consegue alcançar de alguma forma. Acho que neste momento todos entendem que o petróleo é necessário. Ao mesmo tempo, e aí é uma posição muito minha e da Exame também, que você não descarboniza nada sem trazer os maiores emissores. Né? Enfim, é óbvio, né, que você tem que trazer isso, os grandes emissores para a conversa, porque é onde você tem um grande impacto. E então entendemos que as petroleiras, a indústria do petróleo, deve também se preocupar com essa questão e deve haver uma compreensão da dificuldade que é de descarbonizar o setor. Então eu queria trazer, com essas palavras, trazer a Fernanda para a conversa sobre, enfim, como é que a indústria do petróleo enxerga esse desafio da descarbonização. Obrigada, Rodrigo. Saúdo as minhas companheiras de painel, Mônica e Fabiana, muito bom escutá-las. E gostaria de destacar um painel totalmente feminino. Eu fico muito, muito contente de ver isso logo numa segunda-feira de manhã. Bem, eu queria frisar, Rodrigo, que um mundo descarbonizado não é um mundo sem hidrocarbonetos, né? Então, você colocou muito bem que a gente não consegue... não existe, assim, numa perspectiva de médio, né, longo prazo, um mundo sem hidrocarbonetos, não exatamente no setor transportes, mas na economia de uma forma geral, né? Se a gente olhar tudo que tem em volta, né, na frente da minha mesa, na frente da mesa da Mônica, ou aí no seu estúdio, a grande parte das coisas que a gente tem, né, desde a minha unha até os nossos microfones, tudo tem um componente relacionado a petróleo. Então, esse elemento é muito difícil pela sua plasticidade, ele é muito complexo de ser substituído. Em contrapartida, a Mônica e a Fabiana colocaram muito bem, quando você traz o transporte, né, quando você faz a análise do transporte, quanto mais multimodal, ou seja, quanto mais soluções, quanto mais plural você for, mais você consegue trabalhar melhor. Então, isso também vale para uma matriz energética.
E eu gosto de dizer que o Brasil tem um problema bom, né? É um problema de ter uma miríade de energéticos para trabalhar, né? E isso veio na fala da Mônica, né? O Brasil tem energia eólica, energia solar, tem os hidrocarbonetos, tem as biomassas, então a gente consegue congregar isso tudo dentro da nossa matriz energética, dando uma pluralidade que várias outras economias não têm. E a indústria do petróleo entende isso e abraça essa transição, agregando junto, né, ao óleo e ao gás os biocombustíveis, por exemplo, né? Os biocombustíveis são um elemento muito importante do setor transporte, já representam 25% da matriz de transportes hoje, e é muito caro, né? É muito afeto ao setor petrolífero hoje. Então, isso é um passo muito importante para o Brasil, em especial na nossa transição energética, que outros países não têm, né? Então, eu gosto de dizer que o Brasil ocupa uma posição na transição energética que outras economias gostariam de ocupar, né? A gente não só tem 85% da nossa matriz elétrica renovável, quanto no setor transportes a gente também já tem um passo aí muito bem dado em direção aos biocombustíveis. É claro que existem os segmentos hard to abate, né? Ou seja, que são difíceis de serem abatidos, mas existem tecnologias que o próprio setor de óleo e gás também pode contribuir, né? É um setor inovativo, é um setor inventivo, é um setor que contribui com o desenvolvimento tecnológico. Você pensa em energia eólica offshore, por exemplo, muito disso adveio de dentro da inovação do setor de óleo e gás. E a gente está aqui para contribuir. Então, o setor de óleo e gás abraça a transição energética e se entende como um grande provedor de soluções tecnológicas, de tributos, de royalties e de empregos também. Então, a gente entende essa nossa contribuição e a gente está aqui para fazer a transição. Agora, Fernanda, é uma pergunta que muitos devem fazer, muitos dos nossos leitores fazem. Tá bom, mas e aí? Né? O que a indústria de petróleo está fazendo? E acho que tão importante quanto são ações para, de fato, fomentar a transição ou são ações para, entendendo que a transição é inevitável, né? Retardar a velocidade? Entendeu? Quer dizer, qual que é realmente o intuito da indústria de petróleo? A gente não pode esquecer, Rodrigo, que isso são negócios, né? E hoje, tudo que diz respeito, qual é a grande virada de chave, se você pensar de uns anos para cá, principalmente da guerra da Ucrânia e da Rússia para cá, quando você teve essa discussão de segurança energética e transição energética, né? A gente vê sustentabilidade como negócio, e isso muda muito a percepção da coisa, e eu estou vendo a Fabiana concordando comigo. Quando você vê que a coisa é negócio, você tem uma percepção diferente. E as empresas, quando abraçam essa causa e compõem seus portfólios com projetos de hidrogênio, como a Mônica colocou, projetos de biocombustíveis, projetos de energia eólica, projetos de energia solar, isso shifta, né? Isso muda a forma de pensar o seu próprio business, isso muda também na direção da transição energética, que é onde a gente quer chegar. Então, quando você tem o que você tinha um tempo atrás, que era eu vou fazer por uma questão de license to operate, hoje você tem a questão eu vou fazer porque isso é negócio, porque isso é bom também para a companhia. Então, eu trago a sociedade para o debate, por isso que espaços como esse são importantes, e eu mostro quais são as ações do meu portfólio, né? E é fácil você abrir qualquer site, né, de qualquer empresa. A Shell teve há pouco tempo aqui no IBP mostrando as suas ações até 2030 e mostrando todos os seus investimentos em biocombustíveis, nas áreas de eólica offshore que ela acabou de investir, né, a quantidade de dinheiro investida nisso. Então, quando você vê esse volume, né, esse willingness nessa direção, você vê que a brincadeira é séria. E, novamente, é negócio, né? E não tem nenhum problema nisso, né? Em você ter as duas coisas conjugadas. É isso? É negócio também para hidrovias? É negócio para hidrovias, porque descarbonizar a matriz, ao ajudar a descarbonizar a matriz, eu também estou descarbonizando a matriz do meu cliente. Eu tenho um valor compartilhado a oferecer, é negócio para hidrovia, sim.
É negócio para Hidrovias olhar para essa forma como a gente nasceu e olhar para o futuro e entender que a gente está contribuindo também para melhorar os indicadores dos nossos clientes. Então, sim, Sim. é super negócio. E clientes que são agronegócio, mineradoras, né? Exato. Também são grandes emissores e aí vem a questão da cadeia, né? Exato, eu acho que aí cabe a gente se reconhecer como parte dessa cadeia, né? A Hidrovias é parte da cadeia do agro, é parte da cadeia da mineração, é parte da cadeia de celulose e papel. O que a gente pode fazer? Qual é o nosso papel no ambiente logístico brasileiro e qual é o nosso papel para melhorar os indicadores dessa cadeia como um todo, Sim. né? E é o que a gente sempre fala, né, Rodrigo? Não dá para fazer sozinho. É. Ou você faz em cadeia, com todos os players, com os clientes, com os fornecedores, com os colaboradores, ou você não faz. Inclusive foi o título de uma matéria que eu fiz sobre a Hidrovias. Exatamente. Ninguém é ESG Ninguém sozinho. é ESG sozinho. A gente não faz sozinho isso. E falando em fazer, eu queria que você trouxesse um pouco do projeto que vocês têm de eletrificação, né? Que eu acho super legal, que vocês já estão colocando aí, pioneiro no mundo, barcaças? São empurradores. Empurradores Isso. elétricos. A gente está construindo, e aí a gente tem muito orgulho de contar que é um projeto brasileiro, né? Nós estamos construindo 2 empurradores de manobra elétricos, acho que são, eu ouso dizer que são os 2 primeiros empurradores elétricos de manobra do mundo. Um projeto brasileiro, construído num estaleiro baiano, com motor brasileiro, para operar inicialmente nas nossas áreas portuárias. O empurrador de manobra, ele é um empurrador menorzinho, ele faz o trânsito de barcaça para formar o comboio, ele não faz o trecho navegável inteiro. E a gente olha para isso, primeiro como uma baita oportunidade de descarbonizar a operação portuária em si, porque o empurrador elétrico ele vai operar na área mais densamente ocupada, né? A área mais densamente povoada e mais densamente ocupada do ponto de vista industrial, então isso per si já é um baita ganho. E aí a gente olha para isso como um piloto para futuramente, quem sabe, descarbonizar toda a nossa operação, né? É óbvio que isso exige ainda uma série de estudos. A gente tem uma questão referente ao tamanho e à capacidade de carga dessas baterias, mas os nossos 2 primeiros peixinhos elétricos, o Poraquê e a Enguia, estão aí saindo do forno até o final do ano, se tudo der certo. Então é um primeiro passo para a gente começar a estudar a viabilidade de fazer, de fato, a eletrificação da frota como um todo, aí olhando para norte, para sul, entendendo como que isso vai se comportar. Poraquê e Enguia. E Enguia. São os nossos peixinhos elétricos. Adorei os nomes. Não, legal. E Mônica, desafio, quer dizer, como a Fabiana está trazendo, um desafio de engenharia aí muito forte também, né? Sim, é um desafio muito forte e assim, essa eletrificação das embarcações, o ideal é que a embarcação ela gere a sua própria energia, ou seja, a sua própria eletricidade. Então, aí você não precisa de baterias tão grandes, você pode gerar a sua própria eletricidade com um sistema híbrido. Então, bateria, como os veículos, né, como o Mirai, que você viu, Rodrigo, lá em Sorocaba, na Toyota, é um sistema que tem baterias e tem um gerador, um sistema de célula combustível a hidrogênio. Então, com as embarcações também é essa tendência, e quanto maior o porte delas, maiores são as vantagens em termos de custo, em termos de tempo de abastecimento, em termos de autonomia para um sistema híbrido desse porte. E também eu gostaria de complementar a fala da Fernanda, se você me permite, eu concordo 100% com ela, que você vê que os países árabes hoje eles já enxergaram, né, que o hidrogênio, quer dizer, o hidrogênio verde ou o hidrogênio renovável, ou a transição energética já virou um negócio para eles. É claro que esse negócio ele anda em paralelo com o negócio atual, porque toda e qualquer transformação e mudança ela não acontece de um dia para o outro, mas além de todo essa, como a Fernanda bem falou, a eólica offshore, que é um grande potencial para esse setor, além disso também o CO2. O CO2 é um insumo que o setor de gás e petróleo tem em grandes quantidades, e esse insumo ele pode ser armazenado e pode ser utilizado para a produção de combustíveis sintéticos, que
tem uma redução aí de 50%, mais ou menos avaliadas em termos de emissões, todas elas, para o setor de aviação, por exemplo, então a querosene sintética, o metanol sintético. Então o CO2 ele pode virar, né, ele pode deixar de ser vilão para ser um insumo que combinado com hidrogênio verde ele vire um combustível mais limpo, que são os combustíveis sintéticos. Então eu vejo como um outro grande potencial de negócios para esse setor de petróleo e gás. Ah, legal. O futuro vamos dizer, a matriz energética dos transportes, o futuro é híbrido, né? Como pregam, inclusive a Toyota prega que é a melhor opção, né? Você ter não tudo elétrico, mas ter dois combustíveis, ou às vezes mais, né? Porque você tem no carro a hidrogênio, você teria etanol para produzir hidrogênio, o hidrogênio para produzir eletricidade, né? E quer dizer, esse é o futuro dos transportes, mesmo em termos de matriz energética, é híbrido? A pergunta foi para mim? Sim, claro. Eu acredito que sim, porque você vê o sucesso do sistema Flex no Brasil, né? O que é um sistema Flex? É um sistema híbrido que usa vários combustíveis, né? Que você pode optar de acordo com o custo do combustível. Isso é uma grande vantagem para o consumidor. Então, eu acredito sim que um sistema híbrido, em todos os sentidos, quer dizer, ele pode ser um sistema híbrido bateria hidrogênio, ele pode ser um sistema híbrido etanol, bateria, ele pode ser um sistema híbrido etanol, hidrogênio. Eu acho que isso é um desafio para os engenheiros, com certeza, mas é uma grande vantagem para o consumidor. Legal. Fernanda, você já trouxe aqui a questão da tecnologia, né? E que a indústria do petróleo pode ser uma fornecedora de tecnologia. Agora, do que nós estamos falando? Que tipo de tecnologia que é possível inserir aí na cadeia dos transportes? Obrigada, Rodrigo. Posso tomar carona até na fala da Mônica, né, sobre o futuro do transporte ser um transporte híbrido, né? Faz todo sentido. Quando você fala, por exemplo, em combustíveis de baixa emissão, né, que é o que tem sido estudado, uma gasolina menos emissora, um óleo diesel menos emissor, isso tudo sai de dentro da indústria do petróleo, né? Ou, se você falar de uma forma mais geral, né, quando você trata de biorrefinarias, isso tudo são tecnologias que saem da indústria do petróleo. E voltando para o transporte per se, quando você fala que o futuro ele é híbrido, ele é tão híbrido quanto soluções você tenha por país, né? Não é porque eletrificar a frota foi uma solução boa para países pequenos do norte da Europa, que significa que é uma solução boa para o Brasil ou é uma solução boa para a Índia, né? Eu acho que cada país vai encontrar a sua solução de descarbonização ou de percentual de descarbonização, né? E esse mix é o segredo, é o pulo do gato, né? E não existe uma solução uniforme para todo mundo. Então, o compound, né? Como a gente vai compor a nossa matriz aqui com mais biocombustíveis, com célula a hidrogênio, célula combustível a hidrogênio, como a gente vai fazer essa composição, vai ser uma solução muito particular nossa, brasileira, porque vai dizer respeito ao bolso do brasileiro, às políticas públicas que vão ser implementadas, a como a gente vai fazer esse gerenciamento de transporte e de transporte público, né? Transporte de carga, transporte de passageiro e transporte individual de veículo leve. Então, existe toda uma matriz aí de transporte energética que tem que ser pensada e vão ter N soluções, tantas quantos países possam implementar. Então, é importante frisar que transição energética não é só eletrificação da frota. Você tem desde soluções de eficiência energética, né? Isso apareceu na fala da Fabiana, tem soluções desde eficiência energética até a própria eletrificação da frota, e uma miríade de soluções intermediárias, e cada país vai fazer a transição que puder, que souber e que couber no bolso da sua população, né? Se as baterias elétricas não tiverem o custo, né, o seu custo, um decaimento dos seus custos que compense e que caiba no bolso da nossa população,
existem combustíveis líquidos aí, menos emissores, que vão chegar, de repente, mais rápido do que essas baterias. Então, essas tecnologias advêm desse 1% de P&D que a indústria do petróleo paga para fazer ciência e tecnologia aqui no Brasil. Então, é o desenvolvimento de combustíveis mais limpos, são os investimentos em outros biocombustíveis, são as biorrefinarias, o próprio desenvolvimento de tecnologias de eólica offshore, tudo isso advém até toda a questão tecnológica, né, desenvolvimento de robôs mais avançados para a própria produção de petróleo de uma forma menos carbonizada. Legal. E isso vai exigir das petroleiras que desenvolvam também novos modelos de negócio ou entrem em outros negócios. Eu vi uma movimentação recente ali de algumas petroleiras se livrando de alguns ativos mais antigos, tal. Quer dizer, em termos de modelo de negócio, o que vai ser das petroleiras? É normal, Rodrigo, que as empresas entrem e saiam de negócios, né? De que reorganizem os seus portfólios. Então, é normal que comprem e vendam ativos. Então, entrar e sair de um negócio faz parte do modelo de negócio de uma empresa de petróleo, né? Essa reorganização de portfólio. E quando você amplia o espectro do seu portfólio para incorporar essas soluções de energias renováveis, ou captura e sequestro de carbono, ou a própria inserção no mercado de carbono, você amplia essa movimentação de portfólio. Então, é isso que a gente vai vislumbrar nos próximos anos. Empresas que vão ter uma composição de portfólio mais plural, englobando essas outras energias renováveis, compondo junto com petróleo, com gás, hidrogênio, mais biocombustíveis, eólicas offshore, né, como foi o caso de várias aqui no Brasil que estão andando nessa direção, ou empresas que seguem com óleo e gás, mas fazem o seu abatimento com sequestro, com projetos de sequestro de carbono, avançando na direção da questão da recuperação de florestas e créditos de carbono. Então, existem vários caminhos que uma empresa pode seguir nesse sentido, fazendo a composição do seu portfólio. Legal. E, Fabiana, pegando agora carona nessa questão da tecnologia, até nós tivemos aqui uma ideia dos painéis solares tal, nas barcaças. E eu sei que vocês já estão olhando para isso, inclusive, sim, né? Mas a barreira hoje é bateria. Quais são as barreiras tecnológicas que vocês enfrentam? Eu acho que para a eletrificação da frota, a barreira hoje é a capacidade da bateria, sim. Mas eu queria muito pegar um gancho no que a Fernanda está comentando e a Mônica, que assim, dentro da Hidrovias, assim, o paralelo que ela fez de como os países vão construir a descarbonização de suas matrizes é o paralelo que se faz dentro da indústria, né? A própria Hidrovias do Brasil hoje, ela olha para uma diversidade de possibilidades para descarbonizar a sua matriz energética. Então, assim, existe a barreira hoje da capacidade da bateria? Existe. O empurrador elétrico é o único investimento que a Hidrovias está fazendo? Não é. A gente está olhando para isso com muito carinho, claro, com muito orgulho, mas não é o único investimento. Então, eu te dou outros exemplos, né, de como a gente olha para isso. Por exemplo, a gente aprovou agora o projeto do supercomboio. Eu passo a transportar com um incremento mínimo de combustível, um 10% a mais de combustível, eu mudo de 25 para 35 barcaças no norte do Brasil navegando. Então, eu tenho uma descarbonização simplesmente pelo fato de eu ter um transporte muito mais eficiente com uma quantidade quase igual de combustível. Tá? Uhum. No sul, a gente olha, por exemplo, para usar o diesel HVO. Tá. Na conversão das minhas embarcações. Então, existe a barreira tecnológica do tamanho e da capacidade da bateria, sim. Mas o que eu acho que é importante ter em mente é que assim, a gente não olha só para a eletrificação da frota, e o paralelo que as meninas fizeram é fundamental. Assim, a gente tem que olhar como companhia para todas as possibilidades de diversificar a matriz. Assim como a gente estava comentando que a solução, ou, enfim, uma das soluções para descarbonizar a logística brasileira é a multimodalidade, dentro das companhias vale essa máxima também. A gente olha para várias áreas, então, assim, existe a questão da gente ter a melhora tecnológica do tamanho da bateria, mas não é a única solução que a gente vislumbra, né? E aí o céu é o limite, a gente olha para tudo, a gente olha para a possibilidade de colocar placas solares em cima das barcaças,
e aí a gente tem que se entender lá com as tampas das barcaças, enfim. Por que não fazer uma conversa já sobre hidrogênio, né, Mônica? Já que a gente teve essa ideia aqui, eu acho que daqui a gente já parte para uma outra conversa para trazer um pouco esse tema de como trabalhar essa questão híbrida, mas é isso, assim, Eu acho que a principal barreira a ser vencida, se você quer minha opinião bem sincera, é não se prender a uma única tecnologia. Porque ela parece muito sedutora. Você fala, nossa, eu vou eletrificar a frota. É bárbaro. Mas não dá para ser a única, né? A gente tem... É o que a gente está falando, é negócio, né? Eu tenho preço para baixar para o meu cliente, eu tenho outras coisas para olhar. Então, assim, a grande barreira é não se fixar em uma tecnologia, não se apaixonar por uma tecnologia só. Uma solução. E eu penso da seguinte maneira. A tecnologia existe, existem várias soluções. O que tem pouco é benchmark. Né? Assim, Exato. tem de realidades muito distintas, como a Fernanda trouxe, que é óbvio que na Suécia você eletrificar uma frota é um pouco mais fácil do que eletrificar uma frota no Brasil, né? Pela dimensão, pela característica, né? E por vários outros motivos. Mas, enfim, as soluções estão aí, né? É uma questão de achar o melhor modelo. Achar a combinação. Achar a combinação. É isso. E, Mônica, dentro dessa combinação e falando de tecnologia, e aí pegando para o hidrogênio, né? O Brasil tem um enorme potencial de hidrogênio verde pela sua capacidade, principalmente de eólica, né? Porém, eu penso que ainda é preciso também desenvolver algumas tecnologias, especialmente para baratear, né, o hidrogênio, porque o que eu entendo como não especialista é que você precisa de muita energia para fazer a eletrólise, né? E aí isso encarece o processo de produção do hidrogênio. Quer dizer, o que a indústria está pesquisando, desenvolvendo para baixar esse custo? Obrigada, Rodrigo. Você sabe que é muito interessante que muita gente pensa, quando fala do preço do hidrogênio, pensa no preço do equipamento para produzir hidrogênio. Mas, na verdade, 70% do custo do hidrogênio, principalmente o hidrogênio renovável, o hidrogênio verde, é o custo da energia renovável. 70% desse custo, né? E 30% são os custos dos equipamentos, ou seja, do restante. Então, se a gente consegue, e por isso que no Brasil, o Brasil foi considerado já pelo Instituto Bloomberg, NEF, como o país do mundo que tem o potencial para produzir o hidrogênio verde ou hidrogênio renovável mais barato do mundo. E nós temos o potencial, né, de gerar energia elétrica através de fontes renováveis. Temos a eletricidade renovável mais barata do mundo. Então, isso é uma grande vantagem para o Brasil. E o que a Fernanda e a Fabiana falaram sobre a diversificação, no Brasil, inclusive, não só a diversificação de países, né? Cada país encontra suas soluções, e também concordo plenamente, não existe uma solução só, e sim diversas soluções. Agora, você imagina o Brasil, com o tamanho do nosso país, quantas soluções tem, porque nós temos em cada região do Brasil diferentes fontes, né? E também não só diferentes fontes, mas diferentes precificações para essas fontes. Então, em uma região, uma fonte, o hidrogênio pode ser mais barato gerado de energia solar eólica, na outra região ele pode ser mais barato gerado de energia de biomassa, ou hidroelétrica, ou inclusive de resíduos. Né? Então, a gente falando aí de ESG, o ESG envolve tanto o meio ambiente, né, quanto a parte social e a parte de governança, né? São os 3 pilares aí principais. Então, se você pensar na produção de hidrogênio a partir de resíduos, existe aí também são infinitas oportunidades, inclusive, para envolver, né, a comunidade social, ou seja, as áreas dos entornos dessas plantas para coleta de plástico em final de vida, por exemplo, coleta de plásticos oceânicos.
Então, é ainda outro tipo de fonte, né, que não é o hidrogênio verde, mas é um hidrogênio de baixo carbono, mas que ele pode aproveitar, inclusive, resíduos industriais. Né? Isso é uma grande oportunidade para a indústria, uma grande oportunidade para as cidades, para as regiões urbanas, para as regiões portuárias. Eu acredito muito nos resíduos também como fonte de produção de hidrogênio. Sim, sim. Inclusive, há muitos projetos agora surgindo de biogás, né? A partir do lixo, a partir de aterros, que é bem interessante. Inclusive, você não precisa de tanto, né, de infraestrutura para transportar esse gás e você gera ali energia, né, localmente. É muito interessante mesmo esse segmento. Agora, nós temos mais 5 minutos de painel. Eu queria já pedir considerações finais e também colocar um assunto que acabamos não tratando, mas que eu acho importante, especialmente aí para a indústria do petróleo, que é o mercado de carbono. Né? Nós tivemos aí uma possível regulação do mercado de carbono aqui no Brasil, né? Ainda falta ali definir algumas coisas, mas está caminhando. Então eu queria perguntar sobre como o mercado de carbono vai acelerar essa agenda e já pedir para as considerações finais aqui. Fernanda, por favor. Obrigada, Rodrigo. A indústria está entendendo, né, esse decreto que foi lançado, né? A gente certamente quer contribuir, quer participar. E como considerações finais, agradecer. Foi um painel muito, muito interessante. Quero manter contato com a Mônica e com a Fabiana. Foi uma discussão rica para mim, pelo menos, entender um pouco mais de hidrovias e de hidrogênio. Eu acho que aqui no IBP a gente está sempre muito aberto a contribuir e a trocar com outras entidades, com outras fontes. A gente vai ter a Rio Óleo e Gás agora no final de setembro, e acho que a Mônica e a Fabiana podem contribuir muito para as nossas discussões aqui da indústria do petróleo e da indústria de energia como um todo. Então, fica aqui o meu agradecimento e, novamente, reforçando a mensagem de que a indústria do petróleo entende, abraça e é partícipe dessa transição energética e a gente tem muito a contribuir. Legal. Partícipe, queira ou não queira, né? Certamente, certamente. Legal. Fabiana, essa questão do mercado de carbono, como é que impacta vocês? Vocês estão estudando? Como é que vocês enxergam isso? Ela é passível de regulamentação ainda, né, Rodrigo? Sim. O que saiu agora foi um grande decreto. Eu fiz um paralelo conversando com as pessoas lá, que foi uma coisa meio política nacional de resíduos sólidos. Assim, saiu e ainda agora tem que fazer a regulamentação, mas certamente a gente está olhando, né? Não deixa de ser negócio, né? Sim. Não deixa de ser negócio, não deixa de ser uma possibilidade para hidrovias. Então a gente certamente está olhando com cuidado, acompanhando a regulamentação. E pensando aqui um pouco, caminhando para o final, assim, eu sou uma grande advogada da multimodalidade em todos os sentidos, né? Então, assim, na logística, no combustível, na transição, eu acho que o segredo está nisso aqui, né? Em colocar todas as partes para conversar e entender quais são as possibilidades que a gente pode ter de combinação e de solução conjunta. Não, sem dúvida. Então, sem acho dúvida. que Bom, é o que a Exame se propõe a fazer também. parte da solução está aqui, nessa sala. Não, legal, legal. Já vi que já está saindo, é negócio e já está saindo negócio aqui. Ah, já. Acho que não faz tempo. Legal. Mônica, por favor, mercado de carbono e as suas considerações finais. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Fernanda, Fabiana. Eu fico à disposição, também quero agradecer, fico à disposição para contribuir com o que vocês precisarem da minha parte, da parte da BH2. Eu acredito muito, eu acho que o mercado de carbono é mais um instrumento que vai contribuir para a descarbonização. Eu acho que tudo é importante, né? O que não pode é não se fazer nada, né? Deixar passar ou ignorar a transformação energética, a transição energética. Eu acho que isso é o que não pode acontecer, principalmente porque as empresas que ignorarem esse processo são aquelas empresas que vão aí no futuro passar a não existir mais, né? Então tem que pensar aquelas que querem assegurar os seus negócios atuais, né, e manter
a geração de empregos são aquelas que têm que se preocupar positivamente, né, com a transição energética. E esse projeto das barcaças a hidrogênio, combinado com energia solar na região amazônica, eu sonho com ele de noite, então eu fico à disposição aí, agradeço a Exame, agradeço a você, Rodrigo, foi um painel muito interessante, obrigada. Eu que agradeço a disponibilidade de vocês e, bom, vamos chegando ao fim do nosso painel de transporte na era do baixo carbono. Vamos agora ao encerramento do dia com a Mariana Martucci, mas fique ligado aqui no Exame Summit. Muito obrigado, até a próxima.